everyone, and thank you for joining us for this EEC training for the Lead Portal in Portuguese. Boa noite a todos vocês e sejam bem-vindos ao Departamento de Educação Infantil e esse é o treinamento do LEAD. We're going to get started in about 2 minutes to give everybody else a chance to log in. So just hold on and we'll be starting in just a few. Nós vamos começar esse webinar em 2 minutos, então, por favor, fique aqui e nós estaremos esperando os outros para entrarem também neste sistema. All right, everyone, we're going to get started now. Again, this is the Lead Provider Portal training in Portuguese. Ok, agora nós vamos começar com o treinamento. Esse treinamento é a parte em português do portal da provider do Lead. Some quick introductions before we begin. My name is Andrew Epic, and I am the Director of Field Operations Policy at EEC. Quem está falando agora é o Andrew Epic, e ele ele faz a operação desses sistemas todos do Departamento de Educação. Leading us through tonight's training is going to be Lynn Philpott, and she's our lead expert and guru, and is going to be providing a demo of the portal tonight. Então, nós temos 2 pessoas que estão fazendo o treinamento também. Uma é a Lynn e a outra é o Guron, e eles vão estar apresentando esse trabalho. And providing translation into Portuguese tonight is our wonderful EEC licensor, Alessandra de Paz. E eu vou estar traduzindo em português. Eu sou a Alessandra e sou uma licenciadora do departamento. So before we begin, I just want to let everyone know that the session is being recorded and we will be posting it on our YouTube page, so anyone who is unable to attend tonight can watch it on their own time. Eu só vou dizer agora que o nosso treinamento está sendo gravado e estará na nossa website para você ter acesso a ele depois. In addition, we're going to take questions during and at the end of the session. You could submit your questions by typing them into the little question box on the right side of your screen. E durante a gravação, você também poderá escrever as suas perguntas. Você poderá ver uma caixinha para escrever todas as suas perguntas que nós estaremos discutindo no final deste treinamento. The session is going to be about an hour and a half long. We'll be presenting for about an hour and 15 minutes, and then we'll take as many questions as we can at the end of the session. Nós vamos fazer esse treinamento por 1h30 e no final, depois que estivermos terminado o treinamento por mais ou menos 1 hora, nós vamos poder ler todas as perguntas e o que nós tivermos tempo, vamos poder responder. Okay, and with that, we're going to get started. So Lynn, you can feel free to take it away. Agora nós vamos começar e a Lynn vai estar apresentando o trabalho. Good evening, everyone, and thank you for joining us. My name is Lynn, and I'll be your trainer for tonight. Boa noite a todos vocês. Meu nome é Lynn e eu vou estar fazendo o treinamento com vocês hoje à noite. This is our agenda for this evening. First, we'll show you the training schedule that we've had for all of our Lead Portal trainings. We'll talk about how you can get a Lead Portal account if you don't already have one. We'll show you how to navigate the Lead Provider Portal homepage after you log in. We'll talk about how to start a transaction in the Lead Portal and how to submit a transaction from the portal to EEC. We'll show you how to navigate to your existing submitted transactions on the portal, and we'll also talk about things that you should be aware of after you submit transactions to EEC. And then at the end, we'll have our question and answer session. Então, para hoje à noite, a nossa agenda será: nós vamos discutir o programa de treinamento, depois nós vamos revisar como ter uma conta de da provedora no portal de Lead. Depois nós vamos ver como nós vamos navegar esse portal através da sua página inicial. Depois nós vamos começar a fazer as transações dentro do portal da provedora.
Depois nós vamos aprender como enviar essa transação dentro do portal da provedora. Vamos ver como navegar todas as transações que já foram submetidas dentro do portal e depois nós vamos ver o que acontece depois que você envia as suas transações no portal, quais são os passos que você tem que dar. E já no final nós vamos ter perguntas e respostas para ver se vocês precisam de mais ajuda. We have offered our training several times for all types of childcare. Nós já tivemos os treinamentos para todos os tipos de cuidados de crianças. Tonight is our last training for family childcare, but if you know someone that has missed our trainings, they can always watch our recorded versions on YouTube. Hoje à noite nós temos a última etapa de treinamento que está sendo dada em português, mas se você precisar ou se você conhece de uma pessoa que não teve esse treinamento, todos esses treinamentos são gravados e você pode voltar a escutar esses treinamentos. The best way to learn about the LEAD portal is to see the system live, so we'll be doing a lot of demonstrating during the training tonight. Então, a melhor maneira de aprender a entrar nesse portal é ver como que acontece ao vivo. Então, hoje à noite nós vamos mostrar a vocês cada passo para fazer uma transação no portal. But the first thing you need to do before you use the portal is to get an account into the LEAD portal. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma conta no portal do líder. The best way for you to get a provider portal account into LEAD is to contact your licensor. Só a primeira coisa que você tem que fazer é ligar para a sua licenciadora. Both providers and assistants can have accounts in the LEAD portal. As educadoras e as assistentes todas podem ter uma conta no portal do líder. When you get your LEAD account, your username will be your email address. Então, quando você tem uma conta, a primeira coisa que é o seu username vai ser o seu endereço eletrônico. And when your account is set up, you will receive an email from EEC that will have a link so that you can set up your password. Você vai receber uma carta eletrônica ou um e-mail que vai ter um link, que vai ter uma senha muito grande para você criar o seu password ou a sua senha. The email that you're going to get from LEAD will look like this. Esta página está mostrando qual é o e-mail ou correio eletrônico que você vai receber. It will tell you what your username is here, which will be your email address. Como você pode ver, aonde diz username, tem um endereço eletrônico que é o seu email address ou o seu correio eletrônico. And then it's going to have this big long link right here for you to click on, which will take you to a page so that you can choose your password. E como você pode ver, tem esse de azul que está riscado. Essa daí é onde que você tem o seu link, é nessa página que vai abrir para você criar a sua senha. Once you've chosen your password, then you're going to be all set to use LEAD. Uma vez que você criou a sua senha, então você já vai começar, você já tem a sua conta e você já vai poder começar a usar o seu sistema de LEAD. So once you've set up your password and you've logged in, you will come to your LEAD provider portal homepage. Então, uma vez que você está
já com a sua senha, você vai começar a entrar dentro da sua página inicial. Your homepage in Lead will look like this. Essa é a sua página inicial, ou que se chama homepage. You'll see your name up here at the top. Each page Você- will have a link here for you to get back to your homepage, and the logout link is all the way over to the right. Então, como vocês verem nessa faixa azul, a primeira coisa é o seu nome. Perto do seu nome é o seu home, que é a sua página inicial. E no final, o logout é como que você sai da sua página. In this blue section here, called Important Information, EEC will post notices that they'd like you to be aware of. Nessa página azul, onde está falando informação importante em vermelho, Important Information, o Departamento de Educação vai estar sempre colocando notícias importantes para para a sua informação. Right now, the information in this area is about background checks and fingerprinting, but this information will change over time. So we recommend that you check this area every time that you log into Lead. Essa página é muito importante porque dá informações a vocês daquilo novo que está acontecendo. Como vocês podem ver agora, o mais importante que está aqui é sobre background check, que é a sua investigação. E também nós temos informações sobre sua impressão digital, que é o fingerprint. Então, essas são as informações que estamos dando a vocês agora, mas elas sempre mudam. This next blue box tells you how you can submit a support ticket to ask for help if you're having any issues with the portal. Se você tem algum problema técnico com esta página, é neste pedaço azul que está dizendo Support Ticket que você vai entrar nessa página para você receber a ajuda técnica do portal. If you need help, we ask that you submit a support ticket so that our technical team is aware of the problem and can reach out to you to help resolve your issue. É muito importante que vocês entram nesta parte e peçam ajuda técnica, porque assim nós temos conhecimento dos problemas que as provedoras estão tendo e também eles poderão te ajudar mais rápido. To submit a ticket, you can click here where it says click here, or you can click on the left where it says Technical Help Desk. Both places will take you to the same page. Tem dois tipos de você pedir ajuda nesta página. Uma é entrando aonde que está dizendo here, aqui, quando você vê essa setinha em cima, e a outra forma de pedir ajuda é do lado esquerdo, onde diz Technical Help Desk, que é ajuda técnica, e todos os dois levam a vocês a terem o mesmo tipo de ajuda. So if we want to submit a ticket, we'll click on one of those links. Então, de qualquer hora que você precisar de uma ajuda técnica, você vai apertar aqui onde diz here, ou então no Technical Support. And we'll come to a page that says Create New Ticket. Quando você apertar neste botão, você vai vir para uma página nova e quem tem o nome Create New Ticket, ou você vai iniciar um pedido de ajuda. On this page, you'll need to choose a topic that you need help with, and you'll select that from this drop-down list. Como você pode ver, você tem diferentes opções de ajuda. Para você ir nesta setinha, vai abrir esses tipos de ajuda que você pode pedir. Once you choose the topic, just click Continue. Então, aqui, como você vê, ela escolheu uma coisa para ser discutida e depois ela vai apertar no Continue. On the next page, you'll need to fill out more information about the issue that you're having. Como você pode ver, você vai precisar de entrar em detalhe aquilo que é que você está precisando de ajuda.
Any area that has a red asterisk after the name is a required field that you'll have to fill out. Aonde tiver uma estrelinha vermelha, significa que você precisa de preencher aquela caixinha. We ask that you give us as much information as possible about your issue, including any error messages that you might be seeing. É muito importante que vocês escrevam em detalhe qual é o problema. Inclusive, quando vocês recebem alguma notícia que fica falando error, errado, quer dizer, você tem que dar essa informação também para o departamento. That will help the technical team to look into your problem and help resolve it more quickly. O technician, então, vai poder ver qual que é o problema, se tiver em detalhe, e vai poder resolver e te ajudar bem mais depressa. When you're ready to send the information, just click the blue Submit Ticket button. Não esqueça de apertar no botão que diz Submit Ticket para a pessoa poder receber a sua pergunta. But right now, we're going to go back to the home page. Nós vamos voltar para a página inicial. And these two areas on the home page will contain information about you and your license. Essas duas barras de cores têm informações importantes acerca de você e de sua licença. The first section will show your name and the status of your license, such as whether your renewal is in progress, if you might be expired, or if your license is current. Então, a primeira parte diz o seu nome e em qual parte do processo que está a sua licença. Nesse exemplo aqui, a licença está sendo renovada. The next section contains more information about your license, such as your capacity and the most recent issue and expiration dates. A segunda barra te mostra mais informação, qual é a capacidade da sua licença, qual foi a primeira vez que a sua licença foi dada e a data da expiração da sua licença. Next to that, you're going to see two different counters. Você vai ver perto da sua página, no lado direito, dois números. The first number will show you the number of days that are remaining until your license expires. O primeiro número significa quantos dias que você tem até a sua licença ser terminada ou expirar. The next number shows you how many days are left until EEC expects to receive your renewal application in the regional office. E o próximo número significa quantos dias que o Departamento de Educação está esperando a sua licença. Então, significa que você tem 40, nesse exemplo, 47 dias até nós recebemos a sua aplicação para renovar a licença. These two numbers are different because, as you know, your renewal application is due at EEC 30 days before your license expires. A razão dos dois números serem diferentes é porque você tem que mandar a aplicação para renovar a sua licença 30 dias antes da sua licença expirar. In the section below that, you'll see all of the licensing transactions that you're working on or that you've ever submitted to EEC. Abaixo dessas duas barras, vocês vão ver todas as informações de transações que você tem para a sua licença. But we're going to come back to this area in a little bit. Nós vamos voltar para essa área daqui um pouquinho. At the bottom of the page, EEC has put together a list of resources or helpful links of places that we thought might be useful to you. E debaixo disso, nós temos uma lista de informações a vocês que o departamento achou que seria importante a você ter. So, for example, there's a link to EEC's website. There's an area where you can get the Family Child Care Medical Form, and there's a link to the PQ registry.
Como, por exemplo, nós temos a nossa página do Departamento de Educação, que é a primeira do EEC. Depois nós temos um formulário médico para Family Child Care e também nós temos o PQ, que é o seu registro de profissão, de qualificação profissional. On the left-hand side, there's a list of links that will take you to other areas of the portal. Como você pode ver à sua esquerda, tem diferentes partes para você entrar no seu portal. The provider information link will take you to a page that has more information about you and your license, and also where you can find your visit reports and your investigation reports. So, na parte da Provider Information, que é a informação da provedora, você vai ver informações sobre você, sobre sua licença, e também você pode pegar todos os seus reportes das visitas que são feitas através desse link. You would click this link for new incident injury if you need to fill out an incident or injury report to send to EEC. O New Incident or Injury, que é para quando você tem uma criança que foi machucada ou que aconteceu alguma coisa no seu programa, é aqui que você entra para reportar isso para o departamento. When you click on the updated affiliated assistance link, you can let EEC know about any assistants that are working with you at your program. Esse do Updated Affiliate Assistance é para você entrar qualquer assistente que está trabalhando com você. Então, se no meio você trocou de um assistente, você pode pôr essa informação e a licenciadora vai ficar sabendo que agora você tem outra assistente. You would click Fill Non-Compliance Corrective Actions if you need to respond to any statement of non-compliance from a visit or an investigation. Quando você tem uma visita ou uma investigação e que que a sua licenciadora fez uma citação como não compliance, é nessa parte que você vai apertar para entrar para escrever a sua correção, o seu plano de correção das suas não compliances. The new transaction link is for when you need to start a transaction that you want to send to EEC. New Transaction é onde que você vai entrar todas as transações que você quer ser feito na sua licença. Qualquer coisa que tem que ser feito diferente é neste que você entra. A transaction in LEAD is an application, like a renewal transaction is the same as a renewal application that you used to send in on paper. Por exemplo, a sua aplicação para renovar a licença é a mesma coisa que você fazia no papel antigamente. But a transaction can also be something that you need to notify EEC about, such as a new household member or that your address is changing. Mas a nova transação também pode ser qualquer coisa que você tem que comunicar com o departamento. Por exemplo, se tiver uma outra pessoa morando dentro da sua casa e você tem que notificar isso para o departamento. So when we click on the new transaction link, we're going to see a list of all the transactions that are available for us at this time. Então, nós vamos clicar nessa página aqui para ver quais são as transações, as opções de transações que nós temos. So these are the types of transactions that we can apply for at this time from our program. Como vocês podem ver, nós temos 6 exemplos de transação, de opção de transação que nós temos para aplicar. To start a new transaction, you would just click on the name of the transaction. Para você começar uma transação nova, você tem que apertar no nome da transação. The list of transactions that you're going to see will change over time depending on what's going on with your program at that time. As opções que você tem de transação
vai mudar de acordo com as necessidades da sua licença. So for example, if you are getting close to your expiration date and you click New Transaction, you will see the renewal transaction here. But if you're not getting near your expiration date, the renewal transaction will not be available to you yet. Então, como vocês podem ver, a transação para renovar a sua licença não está aqui porque não está na hora de renovar a sua licença. Quando chegar perto da renovação, da data de renovação da sua licença, então você vai ver essa opção de transação na sua página. Also, if you start a transaction but it's not finished yet, when you come back to this page, you won't see that same transaction available on this page because LEAD prevents you from starting the same transaction twice. Uma vez que você começou uma transação, você não vai poder ver de novo essa opção na sua página, porque o sistema de LEAD, uma vez que você começa, ele desaparece para você não ficar fazendo a mesma transação. So when you start a transaction and you start to fill information out, you don't have to finish the transaction all at one time. Você não precisa de terminar a transação uma vez que você começou. Você pode fazer em parte. You can save it and come back and work on it again later. Você tem que salvar e voltar mais tarde para continuar a transação. So earlier today, I started to fill out a renewal transaction, but I didn't finish it. So where can I find it on my homepage? Então, antes de começar esse treinamento, eu comecei uma transação de renovação, mas eu não terminei a ela. Então, onde que é que eu posso achar essa transação que eu comecei? If I'm looking for any of my transactions, I would come down to this area of my homepage called My Licensing Transactions. Então, toda vez que eu comecei uma transação e eu quero saber para onde que essa transação foi, aonde que ela está, eu devo descer na página inicial, onde que está escrito My Licensing Transactions, para achar a minha transação. Down here, you'll see 4 different tabs. Each one has different transactions listed underneath it. Você pode ver que eu tenho 4 pedaços, 4 partes aqui, e cada uma delas tem uma transação. The tabs represent a different status that your transaction might be in. Cada uma mostra uma parte diferente da sua transação e aonde que você está na sua transação. So earlier today, when I started to work on my renewal transaction, but I didn't finish it, I would find that transaction in my draft unsubmitted tab because I haven't submitted that transaction yet to EEC. Então, quando eu começar uma transação, mas não terminar, essa transação se chama unsubmitted, porque diz que não foi mandada ainda para o departamento, e ela fica debaixo do draft. If there's more than one transaction listed under a tab, you can tell what kind of transaction it is by looking in this area here. Então, cada transação tem um nome. E se você olhar debaixo do número, você vai ver um nome da transação. Por exemplo, o nome dessa transação é FCC Renewal. So if I decide that I don't want to finish my renewal transaction, that I don't want to renew my license, I can come over to the right and click discard this application and my transaction will be deleted. Então, se eu resolver a não terminar e se eu não querer fazer essa transação, eu posso parar para ir apertando onde está escrito discard this application. Significa jogar ela fora. But we do want to work on our renewal transaction. So to get back to it, we click on the blue transaction ID number.
Mas eu quero terminar essa transação. E se eu quero voltar a fazer isso, o que eu tenho que fazer é apertar no número azul. Esse número é um número de identificação da transação. When we click on it, it will take us back to the transaction to the last page that we were working on. Quando você apertar nesse número, vai mandar você de volta para a página da aplicação, na última página que você estava trabalhando antes. But we're going to go back to the very first page and go through the renewal transaction. Agora nós vamos para a primeira página e nós vamos ir cada uma etapa agora. The first page of any transaction is the instructions page. The instructions page is going to contain information about the things that you're going to need in order to be able to complete your transaction. A primeira página é a página de instrução. Nós temos informações importantes que vocês precisam de ler para poder entender e continuar o processo de aplicação. The instructions page might talk about documents that you'll need to submit, trainings that you'll need to take, or the fee that you need to send into EEC. As instruções para a renovação contém informações importantes como os treinamentos que você tem que colocar, o dinheiro que você tem que mandar, outras coisas também que você tem que fazer, quais são as informações que você tem que entrar dentro da aplicação. We recommend that you read through the instructions page before you start any transaction. É importante que você leia essa página primeiro, antes de você continuar com o processo. When you're ready to begin, click Next. Depois que você já leu e entendeu tudo, então você pode apertar o próximo, que é na caixinha Next. The next page on our renewal transaction is called the Provider Information page. A próxima página se diz Informação da Provedora. On this page, you can see some basic information about your license, such as your name and your address and what your current capacity is. Então, nessa página vai já ter as informações sobre o seu programa, como o número de crianças que você pode ter na sua capacidade da licença, o seu nome, o seu endereço. You'll notice that some of these fields are grayed out and that I can't type in those fields or change the information in them. Então, toda vez que vocês verem que está cinza a caixinha, significa que você não vai poder mudar a informação que já está ali dentro. That's because if you're submitting a renewal transaction, you cannot also notify EEC about a change of name or a change of address in the same transaction. Isso é porque você não pode mudar um nome ou um endereço se você está renovando a sua licença sem criar uma outra transação. Essa é a transação para renovar a sua licença. Então, essas coisas não podem ser mudadas nessas páginas. You would need to submit a separate transaction if this sort of information needs to be changed at the time of your renewal. So, se você está renovando a sua licença e você precisa trocar o seu nome ou endereço, você tem que abrir uma outra transação na sua página inicial para fazer essas mudanças. Further down the page, you can update information such as your email address, your phone number, and you can put in information about your PQ registry. Nas páginas abaixo, essas informações você podem ser mudadas se você tiver informações que agora são diferentes, como o número do seu telefone, o seu e-mail, que é o seu correio eletrônico, ou também a qualificação profissional, o registro de qualificação profissional, que é o seu PQ registry. The next page of the renewal application is the household members page. A próxima página é sobre quem mora em sua casa, que é household members, quem mora em casa. On this page,
You need to make sure that you list every person that's a member of your household or is regularly on your premises. Nessa página é importante que você escreva o nome de todas as pessoas que moram em sua casa ou que vão na sua casa regularmente. The first person that you'll see listed here is you. A primeira pessoa que você vai ver escrita ali é você que tem a licença. Every person on this page has a role. You are the only person that should have the role of main contact licensee because you are the provider. Como você pode ver, a palavra role significa função. Cada pessoa que você escreve aqui tem uma função diferente. A sua função, você é a única que pode colocar licensee main contact. Você é a pessoa que tem a licença. Everyone else will have a role of household member or regularly on the premises. As outras pessoas podem ter duas opções para as funções. Ou que mora em sua casa, que é o household member, ou que vem na sua casa regularmente, que se chama regularly on the premises. For your record, we recommend that you click the edit button and make sure that all of your information is correct. Quando você vem nessa página, você tem que editar. Você vai na ação que se diz edit, você clica ali e qualquer coisa que seja diferente, você tem que consertar e colocar a nova informação. You can put in your date of birth, make sure that the rest of your information is correct, especially your email address. É bem importante que você coloque as informações corretas, principalmente a direção eletrônica, que é o seu e-mail, e aonde estiver o asterisco vermelho, você tem que colocar isso antes de passar para a próxima página. Lead will send the background check forms to everyone to the email address that's listed here. So it's important that we have a correct email address for everyone in your household. O que é muito importante com a sua e-mail, com o correio eletrônico, é que esteja correto, porque é através dele que nós vamos mandar para você a forma de ser preenchida do seu background para a gente fazer a investigação. If you need to add another household member, you just click this link that says add household members or regularly on the premises. Se você precisar de colocar mais pessoas dentro desta página, você tem que apertar o botão que diz Add Household, quer dizer que você vai adicionar uma pessoa a mais que mora em sua casa. You would choose a role for the new person that you're adding, and then fill out their name, their date of birth, and their email address. Não esqueça de preencher todas as caixinhas que estão com a estrelinha vermelha, principalmente a função, a data de nascimento e o e-mail, que é o seu correio eletrônico. If the household member is under the age of 18, the email address should be the parent's email, not the child's email address. Se uma pessoa que precisa de ter esse background tem menos de 18 anos de idade, os pais que têm que colocar o email address, porque a pessoa está a menos de idade, não pode ser o e-mail da criança. Down at the bottom in the effective date field, you would choose the date that the person became a member of your household. Effective date significa a data que a pessoa começou a morar dentro da sua casa. If there's a person already listed here that is no longer a part of your household, click the edit button. Se você vê essa lista na hora de fazer a renovação e você vê que essa pessoa não vive mais na sua casa, você tem que ir no botão de ação para editar, edit, para editar essa informação.
When their information comes up on your screen, come down to the bottom of the page. Quando você abrir essa página, você vai até embaixo na página, embaixo da página. You'll see a checkbox that says current household or regularly on the premise. If the person's no longer a part of your household, you'll want to uncheck that checkbox. Então, você vai até no final da página e se essa pessoa já não mora com você, já mudou, você vai ter que desmarcar essa caixinha, porque ela não está lá mais. When I uncheck that checkbox, you'll see a new box pop up over to the right called term date. Quando você tirar a marquinha dessa caixa, porque a pessoa não está lá mais, você vai ver à sua direita uma linha vermelha dizendo que você tem que preencher o term date, quer dizer, o dia que ela passou a não morar em sua casa. In the term date field, you would put the date when this person was no longer a part of your household. Então, essa é a data que você coloca que ela não está mais fazendo parte da sua casa. When a person has a term date, then they will not receive a background check form as a part of this transaction. Então, quando você colocou a data que terminou, que a pessoa não está mais morando em sua casa, essa pessoa não vai receber um formulário para ser preenchido do seu background. When your list of household members is complete, you need to make sure that you check off this checkbox that says that the list is complete and accurate. É muito importante que você marque a caixinha que diz que você completou já todas as informações antes de poder passar para outra página. And then we can move on to the next page. Então, você pode salvar e mudar para a próxima página. The next page contains questions about your licensing status and capacity, and these are all yes and no questions. Agora você vai ter uma lista de sim e não que você tem que responder para cada pergunta, e é sobre a capacidade da sua licença e também são umas informações sobre o status da sua licença. If you answer no to any of the questions, you can just move on to the next question. But if you answer yes, a new box will pop up and you'll have to provide more information about your answer. Como você pode ver, se você apertar o não, não vai abrir uma outra caixinha porque não precisa de uma explicação. Mas toda vez que você aperta yes, vai abrir uma outra caixa porque você tem que escrever uma explicação de acordo com aquela pergunta. The next page has questions about your background, and these are also yes and no questions. A próxima página tem perguntas sobre o seu background, que significa qualquer informação de investigação que nós temos que ser feito, e essas perguntas é para yes ou não. They work the same as the last page, where a yes answer will bring up an additional box with another question that you have to answer. Toda vez que você apertar yes, você vai ter que dar uma explicação porque você escolheu, mas o não precisa de ter nenhuma explicação. This page asks you about the trainings that you've taken for your renewal. Essa informação que eles estão pedindo agora são sobre todos os treinamentos que você precisa de ter para fazer a renovação. You need to answer yes or no if you've taken the trainings yet. Você precisa de responder sim ou não, yes ou não, se você teve todos os treinamentos para cada um deles. If you haven't taken some of the trainings yet, you can say no, and you'll still be able to proceed with your transaction. If you say yes, you'll need to put in the date when you last took that training. Então, tem dois jeitos de responder essas perguntas. Esses treinamentos são necessários para você completar
a renovação. Contudo, se você apertar não, porque você ainda não fez esses treinamentos, você pode continuar com o processo. Mas se você apertar yes, vai abrir uma caixinha sobre data, que você tem que colocar quando é que você completou esse treinamento. This page asks you if there's been any changes to your indoor space and where the drinking water in your home comes from. Nessa página você vai ter que dar informações se teve qualquer mudança no seu espaço interior ou se você tem a sua água vem da sua cidade ou se você tem uma cisterna. If you answer that your drinking water comes from a private water supply, then EEC will be looking for the results of a well test for your water. Se você tem uma cisterna na sua casa, então o departamento vai precisar que você dê um certificado se a água é boa para beber. On this page, which is the attachments page, you can upload copies of the training certificate and your medical letter so that your licensor will receive them. Nessa página é onde que você vai colocar os seus treinamentos, a cópia dos seus certificados, e a sua licenciadora vai poder ver esses certificados uma vez que você coloque nessa página. Before you start, you'll need to have an electronic copy of your certificate on your computer. Mas para você colocar esse dentro do sistema, você tem que ter uma cópia eletrônica dentro do seu computador como um tipo de um file para você poder fazer colocar dentro dessa página. If you haven't attached any of your certificates yet, you'll see that the status for each file says that it is unsubmitted. Como você vê, se você não colocou nenhum certificado nessa página ainda, o status da sua revisão é unsubmitted, quer dizer, você não completou ainda. But if we want to attach the training certificate for our module 2, we would start by clicking on the blue paperclip icon right here. Vamos supor que nós queremos colocar o certificado do módulo 2. Nós vamos ver na página onde que nós temos esse papel que prende o papel que é azul. A gente vai apertar nele, nesse botãozinho, para poder colocar o treinamento. When we click that, we get a new box pop up on our screen. Então, quando a gente aperta esse botão, vai abrir uma outra página. It will tell you the name of the training that you're uploading the certificate for and gives you the choice to put in an expiration date, but the expiration date is not required. Como você pode ver, tem o nome do documento que você vai colocar e também a data de expiração, mas muitos treinamentos não é necessário de colocar a data de expiração. Next, we're going to click the Select Attachment button and find the file on our computer. O botão que você tem que apertar para achar o documento no seu computador se chama Select Attachment. So when we find the file that we want on our computer that we want to attach, we can click the file name and then click Open, or we can double click the file name. Both ways will do the same thing. Então, quando você apertar o botão para procurar o attachment, você vai abrir o seu computador, os files, os arquivos do seu computador, e tem dois jeitos de você colocar. Ou você aperta nenhum e salva no Open para abrir, ou você faz duas vezes, aperta duas vezes no documento para entrar dentro do file name. Se estiver escrito no file name, significa que você salvou para colocar na sua página. After we do that, we come back to the first page and we can see the name of our file next to the Select Attachment button.
Como você pode ver, perto da caixinha que se diz Select Attachment, tem o nome do documento que você escolheu para mandar no seu portal. Our next step is to click the blue upload button. A próxima coisa que você tem que apertar é Upload para poder entrar o documento dentro do portal. After we click that, Lead is going to give us a message to tell us to click Save. Uma coisa muito importante que você tem que fazer é que você não pode esquecer de salvar, onde está escrito de vermelho. Please click Save. Você vai na caixinha que está escrito Save, que é debaixo do Upload, para você apertar. Once we click Save, our file will be uploaded. Uma vez que você apertou Salve, o documento estará dentro do sistema. E você pode ver que o nome até mudou o status. Em vez de ser Unsubmitted, está escrito Submitted. We don't have to upload all of our training certificates before we submit our transaction if you don't have them right now, but you'll need to have them submitted before your new license can be issued. Você não precisa de colocar todos os documentos na hora que você estiver fazendo a aplicação. Contudo, você tem que colocar esses documentos antes de você receber a renovação da sua licença, porque você precisa de colocar todos eles para a licenciadora revisar. The last page of the transaction is called the Summary and Submission page. A última página da transação de renovação se chama Summary Submission, que significa um sumário das informações que você colocou. This page is going to show you all of the information that you entered for this transaction. Nessa página você vai ver todas as informações que você escreveu durante o processo de completar a sua renovação. We recommend that you look this information over to make sure that it's complete, because after you submit your transaction to EEC, you won't be able to change any of the information on your transaction. É muito importante que você leia cada etapa com muito cuidado, porque uma vez que você mandou para a sua licenciadora, você não vai poder fazer nenhuma correção. Então, é muito importante que nada vá errado, então você tem que revisar cada um deles. If you see any information that needs to be corrected, you can go back to the page that you need by clicking on one of the links over to the right. Se você ler essas informações e ver que você precisa de mudar alguma coisa, você vai à sua direita no nome das páginas e você vai apertar em cima das palavras e voltar para aquela página, onde que estão os botões verdes. When all of your information looks good, scroll all the way down to the bottom of the page to the Terms and Conditions section. Uma vez que você revisou tudo e você está satisfeito com aquilo que você escreveu, você vai embaixo no Terms and Conditions, o termo e as condições, e tem essa caixinha que você tem que apertar. Here you'll have to check off the checkbox to indicate that you've read and understood the questions in the application and that your answers are correct. Você não pode passar para frente sem apertar esta caixinha, porque aí diz que você providenciou todas as informações corretas e o que está escrito é verdade. When you're ready to submit your application, click I agree, submit. Assim que você completou isso tudo, você tem que concordar com aquilo e mandar. Então, significa I agree, submit. When we do that, the transaction is submitted to EEC. Uma vez que você apertou esse botão, a sua transação foi para o Departamento de Educação. And you'll receive a message telling you that the transaction was submitted successfully. Aí você vai receber uma mensagem que se diz sucesso, que foi submetida para o departamento.
When you close out of this message, you'll go back to your home page on the portal. Uma vez que você fechou esta página, você vai voltar para a sua página inicial. So if we scroll back down to the area of My Licensing Transactions, you'll notice that it looks a little different than it did before. Você se lembra que quando nós começamos a transação, nós tínhamos alguma coisa debaixo do draft e agora já está diferente. You'll notice that in our draft tab, we don't have any transactions showing here anymore because we finished working on our renewal transaction and we submitted it to EEC. Você pode ver que não tem mais nada debaixo do draft ou do rascunho, porque nós já submetemos para o departamento. Então, já saiu dessa área. But if we click on the next tab called In Progress Submitted, we can find our renewal transaction. Mas você vê que se a gente for para aquele que está falando que está em progresso, nós vamos achar a transação que a gente estava trabalhando com ela antes. When a transaction is under this tab, you can still go into the transaction by clicking on that blue transaction ID number, but you are not able to change the information anymore. Uma vez que está em progresso, significa que você já mandou para o departamento. Você pode ir abrir nesse número azul, ver as informações, mas você não vai poder mudar nenhuma das informações que você já mandou. When a transaction's in this status, you are able to still add more household members if you need to by clicking on this first link over to the right. Mas uma das coisas que você pode fazer é você pode adicionar qualquer pessoa que voltou a morar em sua casa ou que começou a morar em sua casa, indo ao lado esquerdo onde que está escrito Add Household Members para adicionar a pessoa. So when a transaction is submitted, what does that mean? It means that it was sent to EEC, but EEC still needs some things from you before the transaction will go to your licensor for her to start working on it. Uma transação que se diz submetida ou submitted não quer dizer que já está pronta para o departamento fazer a revisão ou para a licenciadora fazer a revisão. Só significa que você mandou para o departamento. So different transactions work differently, but for a renewal transaction, the things that EEC is still waiting for would be the fee for your renewal, your tax certification document, which used to be the last page of your paper application, and also your background check forms would need to be submitted back to EEC. Cada transação tem alguma coisa diferente que você tem que responder. Mas no exemplo da transação de aplicação de renovação, ela está só submetida porque ainda está faltando algumas coisas que você precisa mandar para o departamento, como o dinheiro que você tem que mandar, você tem que assinar o tax statement, falando que você vai pagar o seu tax, e a outra parte é do seu background, que é a investigação criminal que precisa ser feita, que você ainda tem que assinar. LEAD will send you emails letting you know what it's waiting for the transaction that you just submitted. E do jeito que o departamento disse a você o que está faltando, é através do correio eletrônico. Você vai receber uma e-mail dizendo essas são as fases que você ainda precisa de completar. So if we go to look at our inbox, we can see the emails that EEC or LEAD has sent to us. Então, você agora vai ter que ir no seu e-mail, vai ter que abrir a página do seu correio eletrônico e vai procurar qualquer e-mail que veio do EEC LEAD para você. So the first email that will come after we submit a transaction
will say that our licensing transaction was successfully submitted. Então, vamos ver quais são os e-mails que nós vamos receber do departamento. A primeira é dizendo que a sua transação foi submetida com sucesso. So this is what that email will look like. It will have your name in it. It will have that transaction ID number in it. And then it's going to tell you what EEC is waiting for. Então, essa é o que vai, quando você abrir, é o que você vai ver. O seu nome em cima, o número da sua transação, e depois você vai ver que você vai ter que completar mais uma parte, que é o seu Tax Certification Statement, que é para você colocar a sua assinatura. E depois também nós temos o dinheiro que você tem que pagar para aquela aplicação. Como você pode ver neste, é o de $100. So the paragraph that talks about the fee will tell you exactly how much your check should be for and who to make it out to. The checks still have to be mailed to your regional office, and their address is at the bottom of the email. Como você pode ver, o cheque ainda tem que ser mandado para o departamento. O endereço que você tem que mandar está embaixo, depois, no final da sua carta, vai ter o escritório específico, de acordo com a sua região que você tem que mandar, com o valor de dinheiro que você tem que mandar e para quem você tem que escrever. We ask that you either print out this email and send it with your check, or you can write the transaction number on your check so that your regional office can match up your check with your transaction number in lead. Tem duas maneiras de você mandar o cheque para o departamento. Uma delas, você pode fazer pegar essa carta e mandar junto com o cheque a sua taxa com o cheque e mandar para o departamento. Ou então você só escreve no cheque o número da sua transação. Lead is also waiting for your tax certification statement. This document can be reached by clicking on this link, and you will fill it out electronically and send it back to EEC. Uma outra coisa que você vai ter que fazer é colocar a sua assinatura eletrônica no Tax Certification para você pagar a sua taxa de imposto. So when we click that link, we will go into a program called DocuSign. Você vai apertar aquele onde que está azul e você vai vir para a página do DocSign, que é um documento eletrônico para você assinar. So your tax certification statement will have your name already filled out for you. Any field that's in red needs to be filled out, so we need your social security number or your tax ID number. Nessa página, o seu nome já vai estar escrito e você vai ter que preencher tudo aquilo que está vermelho. Nessa página é o número do seu Social Security ou do seu Tax ID que você recebeu para pagar seus taxes. And then to sign your document, you'll sign it electronically by clicking on this yellow box. E do jeito de fazer a sua assinatura eletrônica é para você apertar no quadrado amarelo que está dizendo Sign. So to sign your document, when you click the yellow box, this will appear on your screen. Que você vai ver depois que você apertar o quadrinho amarelo, é essa outra página com uma assinatura já apresentada. It will show you the name that it's going to sign the document with, and it will show you what your signature is going to look like. Vai mostrar o seu nome e também o tipo de assinatura que eles vão dar para você. If you don't like the signature that DocuSign chose for you, you can click Change Style and choose a different signature for yourself.
Você pode escolher o style, o seu estilo de assinatura que você vai colocar para apertando Change Style. E você pode escolher qual você quer. Or you can click Draw and draw your own signature with your mouse. Ou você também pode apertar no Draw para você desenhar a sua assinatura com o mouse. When you're ready to sign it, just click the Adopt and Sign button. Quando você está satisfeito com a sua assinatura, você só aperta no botão que diz Adota e Assign, que é Adopt and Sign. And your signature will show up on the document. E a sua assinatura vai mostrar no documento. To send the document to EEC, just click Finish up at the top. Para você terminar a assinatura, você tem que ir em cima e apertar no Finish para terminar o documento. The document is automatically sent back to EEC and matched up with your transaction. O documento vai automaticamente para o departamento e vai para dentro da sua renovação, que vai fazer junto com o seu nome. The other emails that are sent when you submit a transaction are about the background check or BRC forms. Ok, so você já terminou de fazer a sua assinatura eletrônica nenhuma, mas você ainda tem os outros documentos para assinar do seu background. The provider and all household members will each get their own email about their BRC form. Cada uma das pessoas que foram listadas na primeira página que moram na sua casa vão receber um e-mail, um correio eletrônico para assinar o documento. It's very important that each person uses the email that is addressed to them and that they don't share the emails with another person. É muito importante que cada pessoa que vai fazer a verificação de antecedentes ou background check tenha um e-mail que a gente não possa usar os mesmos com uma outra pessoa, porque cada documento tem um nome da pessoa que vai assinar o formulário. So when you open a background check email, you can see here who the email is addressed to, and that's the person that should be signing this background check. To get to the background check form, click on this link right here. Então, como você pode ver, cada pessoa vai ter um nome dele ou dela mesmo em cima da carta. Se você descer onde está escrito Link to BRC Consent Form, é onde que você vai apertar para entrar no documento. Clicking that link will take you into DocuSign again so that you can fill out your background check form. So, se você apertar, você vai passar para um outro documento que é a assinatura eletrônica e você vai preencher as informações que são requisitadas. You'll have to start by filling out your name and your email address and then click Begin Signing. Você vai ter que completar o seu nome e o seu e-mail para saber que é realmente você que vai assinar o documento. The background check form will come up on your screen. Your name will already be filled out, and then you'll need to fill out the rest of the form. Any boxes that are red are required that they need to be filled out. Você tem que checar a caixinha antes de entrar dentro deste documento para continuar a chegar nessa página. O documento já vai ter o seu nome escrito, mas todas as caixinhas marcadas de vermelho, você vai ter que preencher ela antes de passar para o próximo, a próxima etapa. The area right below your name is for any maiden names or aliases that you might have. Debaixo do seu nome, você vai ver a caixinha aqui para você escrever
qualquer nome que você teve antes de ser casada, um nome da sua mãe ou o nome que você já usou antigamente. If you don't have any maiden names or aliases, these boxes are red, so they're required, but you can get past these by putting N/A for not applicable. Se você não tem um outro nome que você tem que completar, se você nunca usou outro nome, você tem que colocar alguma coisa dentro dessas caixas. E uma das coisas que você pode colocar é o N e o A, que significa non applicable, que não está sendo aplicado, para você poder continuar com o processo. The last 6 digits of your social security number are a required field on this form. Uma coisa importante que você tem que colocar, que você não pode passar para frente, é o número do seu Social Security, mas você vai colocar só os últimos 6. If you don't have a social security number, you can come to this next field and click this checkbox. Agora, se você não tem um número do seu social, você pode ir para a próxima caixinha que está escrito que eu não tenho, para apertar aí. You'll notice that when we click this checkbox to say that we don't have a social, the social security number box is no longer red, so it's not required anymore. Então, o jeito de você poder passar para frente, se você não tem o número do seu social, é para checar a caixinha. E uma vez que você checa a caixinha, a caixa vermelha do social não vai desaparecer e você não precisa preencher. When you're done filling out the form, you need to sign it electronically, just like you did with the tax certification form. Uma vez que você completou o processo, você vai ter que pôr a sua assinatura da mesma maneira que você fez com o seu certificado de tax. Again, DocuSign will show you the name that it's going to sign the document with and the signature. De novo, você vai ter uma opção para você escolher qual que é o estilo da sua assinatura. Vai te mostrar o que você quer e também as suas iniciais. If the household member that the background check form is for is under 18 years old, they cannot sign the form themselves. It has to be signed by a parent. Se você tem uma pessoa que tem menos de 18 anos fazendo o seu background, você vai ter que pedir os pais para assinarem. So to change the signature to the parent's signature, you would come up to here where it says full name and put in the parent's name. É muito importante, então, que na hora de você assinar para uma pessoa de menos de 18 anos, que você troque o nome da pessoa, onde está escrito full name, e coloque o nome dos pais ou do guardianship para você passar para frente. So when I change the name to the mom's name, you'll notice that the signature also changed to the mom's signature. Uma vez que você mudou o nome em cima, você vai ver que a sua assinatura embaixo também foi mudada. And when I click adopt and sign, the form is signed by the minor child's mother. Então, você vê quando você escolheu aquela assinatura de adoção, né, de adopt and sign, você vai ver que o nome da mãe foi escrito na assinatura e não o da criança. So when your transaction is still in this submitted status, if you didn't get your email about your tax certification statement or your background check forms, you can request that they get resent to you by clicking these links over on the right. Então, vamos supor que você completou a sua aplicação, mas você não recebeu o e-mail para você completar o certificado de tax e também para a sua verificação de antecedentes, que é o background. Então, você vai under Useful Links,
que são os links que são usados para você pedir de novo. Uma deles é Request Tax Certificate Notification e a outra é para você pedir o consento de verificação antecedente, Request EEC Consent Form Notification. You also still have the choice at this time to delete your application if you changed your mind. Se você mudar de pensamento e não quiser fazer a renovação da aplicação, você tem ainda essa opção de jogar fora a aplicação, apertando Discard this application e tudo vai sair, não vai ir para a sua licenciadora. Once you've sent in all the things that LEAD asked you about in the emails, then your transaction is going to move to the next tab, which is called In Progress Under Review. Então, uma vez que você mandou a sua taxa de pagamento e você também mandou as suas assinaturas eletrônicas, a sua aplicação vai sair do em progresso para ir para a parte que está de submitted to under review. At this point, your transaction has now gone to your licensor for her to begin working on it. É só quando a sua aplicação está under review que a sua licenciadora vai receber essa aplicação e vai começar a revisar o que você pediu. If you submit a transaction and it's in submitted status and you think that you've sent in everything that you needed to, like your tax certification and your background check, and it stays in this status for several days, we ask that you call your regional office so they can check on it for you to make sure that everything you sent was successfully received at EEC. Então, a maneira de você ver se o departamento já recebeu as informações é para ver o estado da sua aplicação. Se está no submitted, quer dizer que ela ainda não chegou na sua licenciadora. E se você acha que você completou o processo inteiro, fez a assinatura eletrônica, já mandou o seu dinheiro, então você vai ter que ligar para o escritório e perguntar a alguém por que ainda está no status de submetido e não está under review. And then once your transaction has been completed by EEC and your new license has been issued, you'll be able to see your transaction under this tab, which is Processed Closed. Uma vez que o seu processo foi terminado pelo departamento, a sua licenciadora revisou tudo e está tudo pronto, o processo vai estar mostrando o processo de close, quer dizer que já encerrou a sua aplicação e foi completa. At this time, you can still click on the transaction ID to look at your transaction for your records, but you are not able to change anything because the transaction has already been processed. Você ainda pode entrar dentro da transação para ver as informações. Você não pode mudar nenhuma das informações, mas você pode sempre ir, voltar e você vai ter o recorde das informações daquilo que foi feito.